Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: Cinge os teus lombos e toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade. E chegando lá, viu onde está o Jeú, filho de Jeosafá, filho de Ninsi. Entra e faz que ele se levante no meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. E tomou o vaso de azeite e derramou sobre a sua cabeça e disse: Assim diz o Senhor: Ungi-te, rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta Ramote de Gileade. Entrando ele, eis que os capitões de exército estavam assentados ali, e disse: Capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: A qual de todos nós? E disse: A ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça e disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Ungi-te, rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, destruirei de Acabe todo homem, tanto o encerrado como o absolvido em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasá, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço do campo de Israel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú, aos servos de seu senhor disseram: Levai tudo bem? Por que veio a ti este louco? E ele lhe disse: Bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles lhe disseram: É mentira. Agora faze-nos saber. E disse: Assim e assim me falou. E a saber, assim diz o Senhor: Ungi-te, rei sobre Israel. Então se apressaram, tomando cada um a sua roupa, puseram debaixo dele no mais alto degrau e tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Jeosafá, filho de Nisri, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade e todo Israel por causa de Hazael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Israel das feridas que os sírios lhe fizeram quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E disse Jeú: Se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir denunciar isto em Israel. Então Jeú subiu a um carro e foi a Israel, porque Jorão estava deitado ali. E também Aquias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E o Atalaia estava na torre de Israel, e viu a tropa de Jeú que vinha, e disse: Vejo uma tropa. Então disse Jorão: Toma um cavaleiro e envia-lhe ao encontro e diga: Há de paz? E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: Assim diz o rei: Há paz? E disse Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o Atalaia o fez saber, dizendo: Chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e chegando estes a ele, disse: Assim diz o rei: Há paz? E disse Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o Atalaia o fez saber, dizendo: Também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: Aparelhe o carro. E aparelharam o seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro. E saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço do campo de Nabote, o Jizreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: A paz, Jeú. E disse ele: Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as tuas feitiçarias são tantas. Então Jorão voltou as mãos e fugiu e disse: Acasias, traição há, Acasias. Mas Jeú entesou o seu carro com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração, e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão: Toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o Jizreelita, porque lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo após seu pai, Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença, dizendo: Por certo, vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, e neste mesmo campo
te retribuirei, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, conforme a palavra do Senhor. O que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém, Jeú o perseguiu, dizendo: Feri também a este, e o feriram no carro à subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu a Meguido e morreu ali. E seus servos o levaram num carro a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura junto a seus pais na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. Depois Jeú veio a Israel, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: Teve paz em Ri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú atropelou. Entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para a sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe o fizeram saber, e ele disse: É esta a palavra do Senhor que falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: No pedaço do campo de Israel os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, na herdade de Israel, de modo que não se possa dizer: Esta é Jezabel. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, e os chefes de Israel, aos anciões e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: Logo em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso senhor. Porém eles temeram muitíssimo, e disseram: Eis que 2 reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então, o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, os anciões e os aios, mandaram dizer a Jeú: Teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos, a ninguém constituiremos rei. Faze o que parecer bom aos teus olhos. Então, segunda vez, lhe escreveu outra carta, dizendo: Se fordes os meus, e ouvirdes a minha voz, tomai a cabeça dos homens, filhos de vosso senhor, e vinde a mim amanhã, a este tempo. A Israel, os filhos do rei, 70 homens estavam com os grandes da cidade que os mantinham. Sucedeu que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram 70 homens e puseram as suas cabeças num cestos e lhes mandaram de Israel. E um mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: Ponde-as em 2 montões à entrada da porta até amanhã. E sucedeu pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: Vós sois justos. Eis que eu conspirei contra o meu senhor, e o matei, mas quem feriu a todos estes? Sabeis, pois, agora que, da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério do seu servo Elias. Também Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe de Israel, como também a todos os seus grandes, e os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até não deixar nenhum restante. Então se levantou e partiu e foi a Samaria. Estando no caminho em Bet-Eked dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles disseram: Os irmãos de Acasias somos, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: Apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos, e os mataram junto ao poço de Bet-Eked, 42 homens, e nenhum deles deixou ficar. E partindo dali, encontrou a Jonadab,
filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: Reta o teu coração para comigo, como o meu o é para contigo? E disse Jonadab: É. Então se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão, e Jeú fê-lo subir consigo ao carro. E disse: Vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu a todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. E ajuntou Jeú a todo o povo, e disse-lhe: Pouco serviu Acabe a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Por isso, chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isso com astúcia, para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: Consagrai a Baal uma assembléia solene, e a apregoaram. Também Jeú enviou todo o Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheram-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse ao que tinha cargo das vestimentas: Tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: Examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens, e disse-lhes: Se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da guarda e aos capitões: Entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram a fio de espada, e os da guarda e os capitões os lançaram fora, e entraram no mais interior da casa de Baal, e tiraram as estátuas da casa de Baal e os queimaram. Também quebraram as estátuas de Baal e derrubaram a casa de Baal, e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. E assim, Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar Israel, a saber, os bezerros de ouro que estavam em Betel, em Dan. Por isso disse o Senhor a Jeú: Porquanto bem agiste em fazer o que é reto aos meus olhos e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado em andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez pecar a Israel. Naqueles dias, começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Hazael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão até o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas, os Manassitas, desde o Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bassã. Ora, o mais do atos de Jeú, tudo quanto fez e todo o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel? E Jeú dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria. E Joacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias de Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, os quais matavam, e o pôs a ele a sua ama na recâmara e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre o país. No 7º ano, enviou Joiada, e tomou os centuriões com os capitões e com os da guarda, e os colocou consigo na casa do Senhor, e fez com eles uma aliança e juramento, os na casa do Senhor, e mostrou-lhes o filho do rei. E deu-lhes ordem, dizendo: Isto é o que haveis de fazer.
uma terça parte de vós, que entrais no sábado, farás a guarda da casa do rei, e outra terça parte estará à porta de Sur, e a outra terça parte à porta detrás dos da guarda. Assim fareis a guarda dessa casa, afastando a todos. E as duas partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas na mão, e aquele que entrar entre as fileiras o matarão. E vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada, tomando cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, e foram sacerdotes ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram cada um com as armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, do lado do altar e do lado da casa em redor do rei. Então Joiada fez sair o filho do rei, e lhe pôs a coroa e lhe deu o testemunho. E o fizeram rei e o ungiram, e bateram as palmas e disseram: Viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz dos guardas, da guarda e do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor. E olhou, eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os príncipes e os trombeteiros junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: Traição, traição! Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas, dizendo-lhes: Tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir matai-o à espada, porque o sacerdote disse: Não a matem na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para que fosse o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal, e a derrubaram, como também os seus altares e as suas imagens totalmente quebraram. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor. E tomou os centuriões e os capitões e os da guarda e todo o povo da terra, e conduziram da casa do Senhor o rei, e foram pelo caminho da porta da guarda à casa do rei, e ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, depois que mataram a Atalia, a espada junto à casa do rei. Era Joás, da idade de 7 anos, quando o fizeram rei.